O canal Teologia Cristã em Foco traz a pré-aula de número 5 para classes de jovens. O título é A Revelação de Deus confronta o secularismo. O texto principal está em Daniel 2,19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. O sonho revelado a Daniel mostra o mundo sobrenatural e que o reino de Deus não tem fim. A partir de agora nós vamos meditar nessa lição, passar alguns subsídios importantes para a sua aula nesse domingo, tá bom? O texto bíblico está em Daniel, capítulo 2, 1 a 5. Nós vamos ler nesse instante. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei, e o rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O que foi me tem escapado? Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Então, esta lição nos mostra que Deus é o Deus da revelação, é o Deus que ainda opera sinais, prodígios e maravilhas e revela seus planos aos seus escolhidos. A importância desse sonho profético. Nós vamos ver aqui, primeiro, o sonho perturbador do rei, onde ele nem lembrou do sonho. Os caldeus, os agoreiros, os interpretadores, eles não conseguiram e o rei ficou furioso. Então, Daniel conduz agora a revelação, e aqui a palavra de Deus nos diz que Deus revela a Daniel o sonho e a interpretação ao rei. Então, a condução de Daniel e a interpretação do sonho nos mostra que Deus é o Deus que sabe o oculto e o escondido. Deus conhece o que está oculto e o que está escondido. E com ele mora a luz, diz a palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor. Então, nós observamos que Daniel, ali em Babilônia, se manteve fiel, não se contaminou com o manjar do rei. Daniel se manteve íntegro e puro e Deus honrou poderosamente a sua vida. Na condução e interpretação do sonho, nós vemos como Deus usou aquele jovem em terras babilônicas. A revelação de Deus em tempos de secularismo. Tanto nós vimos aqui na época de Daniel em Babilônia, como o Senhor operou poderosamente na vida daqueles que permaneceram fiéis, quanto também neste último tópico da lição, nós vamos ver a revelação de Deus em tempos de secularismo, que são os tempos que nós estamos vivendo. Aqui nos diz que a palavra de Deus ela não falha, a palavra de Deus ela permanece eternamente. Vivemos uma época em que muitos procuram ser os prognosticadores, né, os adivinhadores. Muitos se põem a revelar o futuro, mas só a palavra de Deus nos orienta quanto aos eventos futuros, porque tudo está nas mãos de Deus. Vivemos época de homens ateus, materialistas e zombadores, e muitos até que se colocam
no lugar de Deus, fazendo prognósticos, mostrando através de sonhos e até visões, mostrando coisas que às vezes eles dizem que vai acontecer e quando se percebe não tem nada de real, nada de verdadeiro nisso. São os falsos profetas e os falsos adivinhadores. Então, o que Deus revelou a Daniel, Deus mostrou realmente para todos, não só em Babilônia, mas em todo o mundo, e nós vemos o cumprimento dessas profecias em nossos dias. Esta lição ela é muito importante porque fala da revelação de Deus em confronto com o secularismo hoje, de pessoas que não creem, pessoas ateias, materialistas, e insistem em dizer que só existe a matéria e depois da matéria não existe vida além. Que a palavra de Deus possa falar forte em cada coração e que você, jovem, possa meditar na vida de Daniel e dos seus companheiros lá em Babilônia, como Deus usou poderosamente e revelou seus segredos. Deus revelou os seus segredos aos seus santos ali também em Babilônia. E tudo que foi revelado através de Daniel, nós temos o cumprimento tanto nos evangelhos quanto no livro de Apocalipse, as profecias que estão sendo cumpridas. Então a todos, nosso muito obrigado aí pela atenção. Nós voltaremos com a lição de número 6, se assim Deus nos permitir, com mais subsídios. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio de estar na Tua presença. Glorificado e exaltado seja o Teu santo e poderoso nome para sempre. Assim te agradecemos por esta oportunidade, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.